Agora que já temos o Matplotlib instalado na nossa máquina, de seguir nós iremos aprender a como criar gráficos usando o Matplotlib, ou melhor dizer, não é bem criar, mas sim a como reutilizar gráficos Matplotlib para que possam atender às nossas demandas. Então, aqui tem o primeiro gráfico que nós iremos aprender, é o gráfico de linha. Então, a partir deste exemplo aqui, irei explicar a maioria das coisas que se usa quando estamos a fazer o uso da biblioteca Matplotlib. Irei ensinar bastante coisas aqui e gostaria que você prestasse bastante atenção. Então, aqui temos o primeiro gráfico, que é o gráfico de linha. Então, como criar linha linear em Matplotlib? Então, o plot aqui, o Matplotlib, ele pode facilmente criar, ou melhor, traçar linhas como linha linear ou linha curva, e também ter configurações diferentes como cores, largura, tamanho do marcador e muitos outros, etc. por aí. Então, temos aqui o nosso primeiro exemplo, que é o from Matplotlib import pyplotlib as plt, e depois daqui temos o plt.plot. Então, o plot aqui, ele gerou o gráfico para esses dados que nós passamos aqui dentro dele, e depois temos aqui o plt.show, que irá nos mostrar esse gráfico que nós temos aqui ao lado. Então, de seguida nós vamos aprender a como criar esse gráfico aqui ao lado. Então, para isso teremos que simplesmente escrever esse mesmo código aqui para o nosso script. Então, isto vai ser o seguinte. Então, tenho aqui, irei deletar isso tudo aqui e vou fazer o seguinte. From Matplotlib import pyplot, dessa maneira aqui, as plt. Deixa-me dar mais um zoom para que possam ver. Acho que está visível. Ctrl B. Depois disso vou ter o plt.plot, e o plot ele recebe alguns parâmetros que é, temos aqui, o primeiro vai ser 1, 2, 3, e ele aqui está a receber uma lista. Não se preocupem, eu simplesmente estou a escrever. Depois disso irei explicar cada linha detalhadamente o que é que isto quer dizer. E depois vai receber mais uma outra lista que vou pôr qualquer valor aleatório. Então vai ser 4, 5, depois vou ter aqui o 6. E no fim terei que apresentar o gráfico. Então vou ter plt.show e fazer isso, e por fim desculpa, não vou executar a partir daqui, vou executar a partir do meu terminal exterior, que é este aqui. Então, terei que executar o script. Então vai ser matplot, desculpa, aqui escrevi mal, matplot, faltou o lib, e salvei matplotlib. E depois disso vou executar de novo. Acho que escrevi mal. Deixa-me ver, matplot, faltou o T, salvei e faço isto. Muito bem, como podem ver aqui, ele nos gerou esse gráfico aqui usando aquele código. Então, o que vou fazer a seguir é eu irei explicar detalhadamente como nós iremos usar o Matplotlib para gerar os nossos gráficos, como dizer, para criarmos também os gráficos de linha. Então, para isso eu irei aqui na parte dos meus tutoriais. Então, eu virei aqui a partir desse exemplo aqui. Então vou explicar aqui detalhadamente. Então, este exemplo aqui que temos aqui, que acabamos de executar, ele gera um gráfico de linha, que esta linha, como podemos ver aqui, que está de cor azul. Aqui na primeira linha temos aqui o from Matplotlib import pyplot as plt. Então estamos a dizer que dentro do Matplotlib nós estamos a importar esta parte aqui, o pyplot, e definimos ela como plt. Então toda vez que nós gostaríamos de usar essa primeira linha aqui, nós iremos referir como plt. Então aqui temos o plt, e o plt dentro dele tem o plot. Esse plot aqui que estamos a ver aqui, o plot, ele serve para criar, ou melhor, para gerar essa tabela que estava aqui, essa tabela de gráfico que está aqui. E o plot ele recebe alguns parâmetros, que é esse primeiro parâmetro aqui, que é uma lista, e o segundo parâmetro também, que é uma lista. Então temos aqui o nosso gráfico,
temos aqui na parte vertical e na parte horizontal. Então, aqui na parte horizontal, que é o eixo de X, e temos aqui a parte vertical, que é o eixo de Y. Então, essa parte aqui, que é o eixo de X, na parte horizontal, ele irá representar como o primeiro argumento que nós iremos passar para dentro do plot, que este é o primeiro valor aqui, a primeira lista. E a parte vertical, que é esta parte aqui, e será sempre para a segunda lista, que temos aqui o 4, 5, 6. Então, e depois disso aqui também, temos o plt.show. O plt.show, aqui o show, ele serve para gerarmos aqui, ou melhor, para apresentarmos essa figura aqui. E caso nós não chamamos o plt.show, não iremos ver essa linha aqui. Então, para testarmos isso, vamos lá ver. Eu virei aqui, irei e simplesmente eliminar aqui o plt.show, dessa maneira aqui. E vou voltar no meu terminal para rodar o código. Então, para vermos na prática, então isto vai ser, deixa-me limpar primeiramente, vou rodar depois o script. Se eu rodar o script, ele simplesmente irá ficar assim, dessa maneira, tá vendo? Executou e não mostrou nada. É porque não chamamos o plt show. Então, caso nós queremos ver o nosso gráfico, cada vez que nós criamos um gráfico, devemos sempre chamar o show. Então, isso vai ser plt.show, que é esse show aqui. O show serve para demonstrar o gráfico. Então, voltando aqui, então, temos aqui, como havia explicado, o plt.plot, que é o plot é que gera esse todo gráfico aqui. Aqui o primeiro argumento que ele vai receber, o primeiro parâmetro, será para o eixo de X, que é esse aqui, na linha horizontal. E o segundo aqui, a segunda lista, será para o eixo vertical. E o plt.show, como havia dito, serve para gerar esse gráfico aqui. Então, irei para o segundo exemplo. Então, aqui no segundo exemplo, se formos a comparar esse gráfico aqui com este aqui, se formos a ver, essa linha aqui está a cor azul e aqui, essa linha aqui, ele está a cor vermelha. Então, aqui no nosso segundo slide, ele aqui nos diz como definir a cor da linha do gráfico. Então, aqui nós também podemos definir a cor de um gráfico usando o Matplotlib. Então, para tal, irei explicar aqui a partir do nosso exemplo que nós temos aqui. E vou explicar detalhadamente como nós podemos trocar a cor da linha de um gráfico Matplotlib. Como o exemplo passado, aqui também é quase a mesma coisa. Então aqui temos import matplotlib.pyplot as plt. Como havia dito, esse pyplot aqui nós definimos ele como plt. Então aqui nós teremos dois eixos, que é o x. O primeiro x está aqui, esse vai ser o valor. E o segundo eixo também vai ser que temos aqui o x igual a esse valor aqui. Aqui foi um erro, em vez de x tinha que ser y, deixa-me corrigir. Em vez de x, tem que vou para o y. Muito bem, então temos aqui os valores para x e o valor para y. O x nós sabemos que o x é a parte horizontal e o y é a parte vertical. Pois muito bem, depois a seguir temos aqui o plt.plot. Então, plot, como nós havíamos dito anteriormente, o plot ele vai receber dois argumentos ou dois parâmetros, que é a primeira lista para o eixo de x e a segunda lista para o eixo de y. Então, aqui podemos ver que depois de ele receber os dados, que é esses dados aqui, e depois aqui tem mais um novo argumento que nós passamos, que é o r hífen, que está dentro de parênteses. Então, aqui este r hífen, ele aqui está a definir a cor da linha daqui do gráfico e também como que tipo de linha que nós gostaríamos de traçar. Então, como podemos ver aqui, temos aqui o r-hífen. Então, esse r aqui significa a cor que nós gostaríamos, que em inglês, que é uma abreviação que é para red. E aqui o hífen, que é o tipo de linha. Então, em vez de meter uma linha como aqui do gráfico anterior, que é essa linha aqui reta diretamente, que é o padrão. Então, aqui nós trocamos para esse estilo aqui de linha, que é o hífen. Então, não se preocupem, irei mostrar uma tabela de todos os tipos de argumentos que nós podemos passar para dentro do PLT. Então, essa aqui é a maneira como nós podemos trocar a cor da linha do nosso gráfico. Então, vamos lá ver na prática como é que isto vai ficar. Vamos usar este mesmo exemplo aqui que nós fizemos aqui da vez passada. Vamos simplesmente trocar a cor da linha. Então, vamos usar a mesma coisa. Então, isso vai ser, vir aqui, ou melhor dizer, no meu texto editor. Já temos essa parte aqui. Vou descair um pouquinho. Temos aqui o nosso PLT. Então, temos aqui dentro do nosso PLT.plot,
E depois de nós passarmos os valores e viremos aqui, vamos passar mais um outro argumento que é para a linha. Então isto vai ser, ele terá que ficar dentro de aspas. Então vamos trocar a cor, que é o R, que significa para o vermelho. Então, antes de trocarmos o tipo de linha, primeiramente vamos trocar a cor. Vou deixar dessa maneira mesmo. Vou salvar e executar. Muito bem, temos aqui o nosso resultado, que nós obtivemos aqui esse gráfico. Como podemos ver aqui, valores do eixo X foram postados aqui e valores do eixo Y também estão aqui na vertical. E aqui está a nossa linha que trocamos de cor, porque a cor padrão é azul e nós trocamos lá o vermelho passando aquele parâmetro R. Então, agora vamos tentar trocar essa cor aqui para uma outra cor. Vamos tentar cor verde. Deixa-me ver. Então, para isso nós viramos aqui no nosso cor. Então, aqui o R representa vermelho. Para verde, simplesmente queremos passar a letra G, que vem de green, que essa palavra em inglês, green, que significa verde. Então, para isso vamos salvar também e vamos executar para ver o que nós vamos obter. Então, virei aqui mais no meu terminal. Vamos executar o programa. Deixa-me ver. Tá, muito bem. Como podemos ver aqui, a nossa cor foi mudada. Também podemos mudar a cor daqui da nossa linha de uma outra maneira, em vez de usarmos aqui simplesmente por letras, porque tem vezes que nós não sabemos que, ou melhor, tem vezes que nós gostamos de usar uma cor que é diferente, mas não sabemos que letra irá representar. Então, para isso, simplesmente, deixa-me ver, irei aqui na Google e ver uma cor qualquer, Color Picker, que é essa aqui. Por exemplo, aqui, irei escolher uma cor qualquer, deixa-me ver, pelo menos essa aqui, vou escolher essa cor amarela aqui. Então, se eu gostaria de usar essa cor aqui amarela para trocar a cor da linha aqui, então vou fazer isso, irei copiar a cor. Então aqui em vez de G, irei simplesmente passar o cor daquela cor, que é essa aqui, dessa forma aqui, irei salvar. Então depois disso vou executar para ver o que eu irei obter. Deixa-me lá ver. Então muito bem, como podemos ver aqui, a nossa cor mudou. Então aqui o que nós estamos a aprender é o seguinte: nós estamos a aprender a como configurar o Matplotlib para atender às nossas demandas. Porque no Matplotlib, aí você não tem muita coisa que você irá codificar, mas simplesmente você irá fazer algumas alterações e fazer algumas configurações que poderão estar de jeito, ou melhor, de acordo com o que você gostaria que ele seja. Então aqui não tem muita coisa que nós iremos aprender a codificar mais. Simplesmente estamos a aprender aqui a como usá-lo, ou melhor, a como reutilizar esses códigos já existentes, esses gráficos já existentes, e como transformá-los de uma maneira que nós gostaríamos que ele seja. Então aqui muito bem, já aprendemos como trocar a cor da linha. Agora vamos aprender como trocar o tipo de linha. Então existem diversos parâmetros, ou melhor dizer, existem diversas formas que nós podemos trocar o tipo de linha. Por exemplo, aqui, esta aqui tem uma linha aqui de even, travessões. E se vamos ver aqui, essa primeira linha aqui é uma linha reta diretamente. Então, para usarmos aqui esse tipo de linha aqui, como tem aqui, depois da cor, podemos ver aqui onde temos o plt.plot. E temos aqui no R, depois da cor, ele passou um tipo de caráter, que é o even. Então, esse even aqui é que está a representar esse tipo de linha que ele passou aqui. Então, vamos fazer o mesmo para ver se vamos obter o mesmo resultado. Então, para isso, isto vai ser... Eu virei aqui, depois da cor, vou dar um espaçozinho e vou meter even, para definir o tipo de cor. Então, depois disso, vou salvar. Deixa-me fechar o gráfico anterior. E virei aqui, no meu terminal, vou girar. Então, parece que aqui nós obtivemos algum erro. Então, esse erro deve ser ao seguinte fato. Então, se nós queremos usar essa forma aqui, mudar o tipo de linha do nosso gráfico, não podemos passar a cor dessa maneira aqui. Então, terei que remover essa forma aqui de passar a cor. Vou meter uma outra forma, ou melhor dizer, a forma usando os códigos de cor, que é em forma de letra. Vou salvar e irei depois executar. Para ver o que nós vamos ter, vamos lá ver. Então, e mais uma coisa também. E no momento que nós estivermos a passar assim, está a ver aqui? Eu aqui tenho aqui um espaçozinho que eu deixei entre o primeiro even e a letra G. Então, nós não devemos deixar espaço, devemos remover qualquer tipo de espaço que tiver lá. Então, depois disso, irei salvar da mesma forma e depois vou executar. Então, como podemos ver aqui, tem aqui o nosso gráfico, o tipo de linha foi mudado para esse aqui e também obtivemos a cor do nosso gráfico foi trocada. Então, agora vamos fazer um experimento. Em vez de passarmos a cor dessa maneira aqui, que temos aqui, vamos tentar passar da forma passando
da outra forma que nós fizemos anteriormente, que é isso aqui. Pois da vez passada nós fizemos dando espaço. Agora vamos fazer sem dar espaço para ver o que nós vamos obter. Então, irei salvar. E deixa-me fechar o anterior. E depois vou rodar para ver o que nós vamos ter aqui. Deixa-me ver. Como podemos notar aqui, mesmo dessa forma aqui, ainda continua a nos dar erro. Então, a única maneira que nós temos para trocarmos a cor da linha, usando cores daquela maneira, deve ser da seguinte. Então, em vez de passarmos aqui a cor aqui dessa forma, nós aqui vamos eliminar aqui. Então, aqui, depois disso aqui, vamos dar uma vírgula, vamos escrever um outro parâmetro que será color, desse jeito aqui. Essa palavra em inglês chama-se color, que irá nos permitir trocarmos a cor da linha. Então, depois vai ser igual, e dentro de aspas, iremos passar o código da cor que nós gostaríamos de trocar. Então, essa aqui é a cor amarela, iremos passar aqui, depois vamos salvar e executar para ver o que nós vamos ter. Muito bem, deixa-me executar agora. Então, vamos lá executar para ver o que nós vamos obter. Ok, muito bem, como podemos ver aqui, ele trocou a cor do gráfico, da linha, e também manteve esse estilo aqui de gráfico de if, travessões. Muito bem. Então, aqui aprendemos já como trocar a cor da linha do nosso gráfico. Então, fazendo dessa forma aqui, acho que é muito mais organizado. Aqui fica o estilo da linha e aqui fica a cor da linha, em vez de juntar todos eles num único só sítio. Então, dessa forma aqui é muito mais fácil de saber onde é que está a nossa cor e onde é que está o nosso estilo de linha. Tá, muito bem, então aqui já falamos aqui como definir a cor da linha e também trocamos aqui o estilo da linha. Então, de seguir, deixa-me ver. Então, de seguir aqui temos como definir o título do gráfico. E também para definirmos o título do gráfico, use-se o plt.title, que significa título em português. Então aqui passamos, depois dentro dele iremos passar o título da nossa linha. Então aqui temos um exemplo aqui, que é o exemplo 4, temos aqui o plt.title, onde temos o gráfico usando o Python, que deu o nome do gráfico que nós iremos criar. Então, agora o que nós vamos fazer, vamos tentar usar essa primeira parte aqui para definirmos o título do nosso gráfico. Então, sabemos que deve ser plt.title e depois dentro de parênteses iremos passar o nome do título. Então, vamos lá testar, vamos lá ver. Iremos aqui, temos aqui esse nosso gráfico aqui, iremos manter. Então, aqui embaixo vamos passar mais um outro que vai ser plt.title, dessa maneira aqui. Então, abrir e fechar. E dentro dele deve ser uma string que nós devemos passar. Então, vamos lá ver o título, vamos lá ver. Vou meter usando Python. Irei salvar e agora vou executar para ver qual será o nosso resultado. Então, essa aqui é a forma que nós temos para definir o título de um gráfico. Vamos lá ver. Virei no meu terminal. Aí deixa-me limpar isto aqui, clear. Depois de limpar, irei executar para ver. Pois muito bem, temos aqui o nosso resultado. Como podem notar aqui, deixa-me dar um pouquinho mais de zoom para que possam ver. Então, ok, está a parecer bonito, muito bem. Aqui temos o nosso resultado que nós obtivemos. Então, esse aqui é o nosso gráfico, a nossa linha que foi definida. Então, aqui tem o nosso título que acabamos de criar, que é usando o Python. Então, e para além também de definirmos o título dessa maneira, aqui tem mais umas outras opções que nós podemos passar. Então, para isso, irei demonstrar aqui nos meus slides, que é aqui. Então, aqui, essa primeira linha aqui nos demonstrou como nós devemos definir o título de um gráfico, que é o plt.title, e dentro dele iremos passar alguma string. Então, para além disso, também o title também leva mais um outro tipo de parâmetro, outros tipos de argumentos, que pode ser o tipo de fonte, o tipo de cor do title, e também temos o peso, e também podemos pô-lo negritado, e também o tamanho desse mesmo título que nós gostaríamos. E também aqui por fim tem essa parte aqui onde está escrito lock, que significa localização. Podemos localizá-lo no local à esquerda. Também temos aqui o lock center, também pode ser no meio, e por fim temos o lock right, que pode ser à direita. Então, para evitarmos escrever tudo isso aqui, irei simplesmente copiar esse código aqui e colar lá. Depois irei dizer o que aconteceu. Então, irei fazer isso aqui, ou não, irei manter mesmo aqui. Faço isso, venho aqui nos meus slides, irei copiar todo esse código aqui, copiei, e agora vou lá no meu, dou um espaço, faço isso, e muito bem.
Então, agora de seguir, irei apagar aqui o título usando o Python de cima. Apaguei. Então, aqui, como eu bem disse, o primeiro parâmetro que ele leva é o título. Esse aqui é o nome do título. E aqui, fontdict é tipo um dicionário que irá levar todo tipo de configurações necessárias. Aqui temos o family, que é a fonte, que é o tipo de letra. Então escrevemos serif, pode ser Arial, pode ser Verdana, pode ser qualquer tipo. E depois aqui temos color, que significa cor. Aqui metemos dark blue, que é um azul preto. E depois aqui temos weight, que é o peso. Metemos bold, que pode ser negritado ou normal então. E depois aqui temos o size. O size é o tamanho da letra. Aqui metemos 16. E depois daqui também temos o lock. Lock que significa localização. Então aqui metemos para esse título aqui será localizado à esquerda. Como bem escrevemos aqui, título à esquerda. E o segundo título vai ser localizado no meio, que escrevemos o título central, que é aqui o lock center. E também temos o título direita, que vai ser localizado à direita, que temos o lock right. Então, ok. Já temos tudo isso aqui, então simplesmente irei salvar e irei executar para ver o que nós vamos obter. Vamos lá ver. Virei aqui no meu terminal, como sempre. Deixa-me para essa execução aqui. Irei limpar. Agora vou executar para ver o que vamos obter. Faço isto. Então, pois muito bem, como podemos ver aqui, temos os nossos títulos aqui. Só que eles estão todos juntos porque essa janela aqui é muito pequena, mas se eu abrir num total grande, como podemos ver aqui, tá a ver? Tem aqui o título à esquerda, está à esquerda, e o título à direita, o título central está no meio, e aqui temos o título à direita. E aqui, como dissemos, aqui as coordenadas do eixo X, e aqui as coordenadas do eixo Y, que é vertical, horizontal, o tipo de linha, a cor da linha, e também aqui no título central nós definimos como uma cor vermelha. Aqui é aquele dark blue que eu disse anteriormente, que é o azul, que é um pouquinho mais preta. E aqui temos o título à direita, que eu acho que essa cor aqui não estou a ver bem, acho que deve ser verde, se não me engano. Então, aqui temos todo o cor completo, título à direita, central, esquerda, o tipo de família. Aqui temos as cores, o peso e tudo em diante. Muito bem. Então, de seguir, vamos lá ver o que iremos ver mais. Ok, então. Aqui já aprendemos agora como podemos definir o título dos nossos gráficos em Matplotlib. Então, de seguir, vamos lá ver. De seguida aqui temos algumas configurações que nós podemos usar para gráfico Matplotlib. Como eu havia dito aqui anteriormente, tem aqui as cores básicas integradas têm abreviações. Então aqui são as cores e as suas abreviações. Temos aqui o B, B significa para blue, que é azul, e o G que significa green, que é para verde, o R que significa red, que é vermelha. Temos aqui o C, que é o cyan, e cyan não sei o que é esta cor aqui em português. Temos o M, que é magenta, que também não sei o que é em português. Temos o Y, que é o para yellow, que é o nosso amarelo. O K, que é para black, black que significa preta. E o W, que é para white, que significa branca. E também temos aqui, Matplotlib tem 4 estilos de linha integrados. Então aqui são os estilos de linhas. Matplotlib tem 4 tipos de linha integrada. Então tem aqui Matplotlib Line Chart, Line Style. Então, aqui no Matplotlib Line Chart e Line Style, aqui podemos usar aqui. Se usamos simplesmente um hífen, ele vai nos dar aquela linha normal que não tem nenhuma separação, uma linha completa. 2 hífen, vimos que é uma linha com espaço. Então, também temos aqui o outro, que é 2 pontos. Então, esses 2 pontos nós não testamos, vamos testar lá para ver o que significa esses 2 pontos aqui. Vamos lá ver. Então, virei aqui. Temos aqui o estilo, vou remover isto e vou pôr 2 pontos dessa maneira, vou salvar e virei aqui, vou executar e vamos lá ver qual será o nosso resultado. Ok, muito bem, para aqui então, como podemos ver aqui, para 2 pontos ele nos dá um tipo de linha que é ponto, muitos pontos que tem aqui. Então, além de 2 pontos também, temos mais um outro estilo que é qual, deixa-me ver, que é 2 pontos e uma linha. Esse aqui também não sei qual, deixa-me ver, vamos lá testar. Que é 2 pontos e... não, 2 pontos desse jeito aqui, se não me engano. Salvei. Vamos executar.
para essa execução aqui, executar. Acho que errei, deixa-me verificar qual. 2 pontos, hífen. Ok. Parece que me enganei aqui ao escrever. Não é 2 pontos, é simplesmente 2 pontos. Não tem aqui pôr o hífen aqui por trás. Então, essa aqui é a linha padrão, se não me engano. Vamos lá, vou testar também. Sai, fica você. Copiei. Fui aqui no meu terminal, executei. Essa aqui é a mesma linha padrão, como havia dito, que essa aqui. Muito bem, então. Agora vamos ler o que temos a seguir, depois disto aqui. Então, temos aqui um outro título que é como alterar a espessura da linha em Matplotlib. Então, como podemos ver aqui, essas linhas aqui, ele tem uma espessura pré-definida padrão. Então, também podemos engrossar mais um pouquinho essa linha aqui, que nós temos aqui no nosso Matplotlib. Então, vamos lá ver como é que nós iremos fazer isso aqui, para engrossar o tamanho da linha. Vem aqui. Então, aqui está. Então, tem aqui esse parâmetro que nós podemos passar, que é line width, que significa linha largura, vamos dizer, linha largura, vamos dizer, largura da linha, line width. Tem duas formas que nós podemos passá-lo. Podemos escrever line width de uma forma completa, ou então podemos abreviar dessa forma aqui, que é LW, que significa line width. Então, aqui temos, vai ser line, LW vai ser igual a 2. 2 aqui irá especificar o tamanho que nós gostaríamos de aumentar na nossa linha. Então, aqui tem a forma que nós podemos passar. Esses aqui são os valores que nós já havíamos falado anteriormente. Então, aqui, para fazer isso, nós devemos passar aqui dentro do plt.plot. Depois do estilo da linha, tem aqui para especificar a espessura da linha. Então, vamos fazer isso aqui, lá no nosso código, vamos. Ok, tenho aqui, depois da cor, irei dar um espaçozinho, fazer isso, e vou meter LW. Ok, em vez de amarela, vou pôr um red. Vou pôr R, que é para vermelho. Então, ok, vamos fazer algo que nos interessa, que é o LW vai ser igual. Vou pôr uma espessura de 5. Acho que vai ser suficiente, salvei. E vou executar para ver o que vou obter. Deixa-me limpar isto aqui primeiramente. E depois de limpar isto aqui, vamos lá ver executar. Abrir tudo completo. Então, como podemos ver aqui, a nossa linha está cor amarela. Como podemos ver, está um pouquinho mais engrossada em relação como estava anteriormente. Então, em vez de 5, deixa-me tentar aumentar um pouco mais para ver se vai ser mais visível. Ok, sai 5, deixa-me pôr pelo menos uns 10, não, uns 15. Vou salvar e faço isto aqui. Virei aqui, vou fechar ele. Venho aqui, não. Onde é que está o terminal? Está aqui. Vamos executar. Já como podemos ver aqui, tá vendo? O tamanho da linha foi engrossado. Mas sabemos que é feio, vamos reduzir ou mesmo vamos deixar o tamanho padrão. Então, isso aqui é só para demonstrar como nós podemos aumentar o tamanho de uma linha. Isso aqui acabamos de falar. Então, também temos aqui o nosso próximo título, que é como definir o título dos valores nas coordenadas do eixo X e eixo Y. Então, isto aqui quer dizer que... Tá vendo? Deixa-me mostrar. Por exemplo, aqui também, aquele título quer dizer que também aqui sabemos que essa parte aqui é para eixo X e essa parte aqui é para eixo Y, vertical ou horizontal. Então também nós podemos ter aqui uns títulos, ou melhor, um subtítulo ou um título que irá nos dizer o que estes valores daqui de baixo representam, e também título que irá nos dizer o que esses valores aqui ao lado, a vertical, representam. Então, para isso, tem aqui, que é o nosso próximo tópico, que está como definir o título dos valores nas coordenadas dos eixos X e Y. E aqui temos o exemplo, alguns exemplos. Então, para fazer isso aqui, nós devemos fazer o plt.xlabel, que quer dizer xlabel, depois dentro de parênteses vai ser valores do eixo. Então, aqui, valores do eixo X. Aqui iremos passar o nome que nós gostaríamos que aqueles valores do eixo X irão representar. Então, a mesma coisa também para o eixo vertical, ou melhor, do eixo Y, será a mesma coisa, que vai ser plt.ylabel, que significa ylabel, que é valores do eixo Y.
E, então, aqui embaixo tem mais um exercício, um exemplo que é muito mais prático e que é igual. Aqui por baixo tem mais um exemplo que é um pouquinho complexo, então provavelmente vamos fazer isso aqui, depois iremos explicar isto aqui. Então, para isso aqui, para evitar escrevermos bastante, como eu havia dito, aqui estamos a aprender a como configurar o Matplotlib. Não estamos a aprender a como criar um gráfico Matplotlib do zero. Porque normalmente você sempre irás na biblioteca, ou melhor, na galeria de gráficos do Matplotlib, irás escolher qual dos gráficos você gostaria de usar, irás copiar, e depois o que você deve aprender a fazer é como configurar aquele mesmo gráfico, deixá-lo de uma maneira que você irás necessitar, ou melhor, que irá atender às suas demandas. É isso que nós estamos a aprender. Então, ok. Vamos aprender agora como podemos passar valores para as coordenadas de x e y. Então, aqui temos o nosso corpo. Vamos copiar esse corpo aqui, que vai ser... ok. Para evitarmos escrever bastante, irei simplesmente vir aqui, irei copiar este código aqui, para evitar escrever. E vou lá no meu VLC. Ok. Aqui é o nosso PLT. Aqui temos o PLT Title. E aqui por baixo irei pôr o PLT X Label. Temos aqui a seguir é o PLT Y Label. Então, X Label é para X, Y Label é para Y. Então vou salvar e vamos executar para ver o que nós vamos obter. Venho aqui, faço isso. Acho que não passei já. Muito bem, como podemos ver aqui, ele passou, tem aqui, o título está aqui, valores do eixo X, e aqui também temos os valores do eixo Y. Como podemos ver aqui, irei reduzir o tamanho dessa linha aqui, está muito feio. Fazer isto aqui. Vou pôr pelo menos uns 3 é suficiente. Vou salvar, fecho a linha, vou executar de novo. Assim está mais certo, ok? Tem aqui a nossa linha. Então aqui está os nossos valores, já definimos valores do eixo X, valores do eixo de Y. Então para além disto aqui, para além de definirmos, também aqui podemos definir, podemos aumentar o tamanho deste título aqui que nós definimos. Podemos escolher o tipo de fonte, o tipo de letra que nós gostaríamos, a cor da letra, o peso da letra, se é negritado, bold, algo assim do gênero, e também como o tamanho. E tem aqui também um outro argumento que temos aqui, que é o label pad. Então, para explicar melhor isso aqui, irei copiar o código, depois colar lá, vamos executar para ver que tipo de resultado que nós iremos obter, e a partir daí irei explicar o que aquilo significa. Então vamos lá ver. Especialmente para o label pad, que é um novo, que ainda não falamos dele. Tá, ok. Como sempre, irei simplesmente copiar tudo isto aqui. Eu virei aqui. Não, desculpa. Irei eliminar esta parte aqui. Vou colar, salvar e vou executar. Muito bem, como podemos ver aqui, lá nós passamos algumas definições. Então trocamos a cor aqui para vermelho, aqui também vermelho, aumentar mais um pouquinho o tamanho. E aqui também temos os valores dos eixos Y, também mesma coisa, aumentamos o tamanho. Agora, tem aquela configuração aqui, que é esta aqui, o label pad. Aqui não sabemos o que significa, então para sabermos o que isto significa, irei trocar esses valores aqui, vou meter um valor absurdo pelo menos, vou meter 16 e também 16, assim iremos ficar a saber o que o label pad significa. Faço isto aqui, vou fechar e vou executar. Ok, então, como podemos ver aqui eu dei 16, se vocês forem notar, anteriormente aqui os valores do eixo X eles estavam um pouquinho muito mais próximo aqui dos números. Então assim que eu aumentei para 16, ele deu uma boa distância entre este número, o valor, e a letra aqui, e o título. Como aqui também é a mesma coisa, também deu uma boa distância entre o número, entre a letra e esses números aqui. Então, para testar isso aqui, vou tentar reduzir um pouquinho, deixa-me ver, para ver o que vamos obter. Ok, em vez de 16 vou pôr 1, em vez de 16 vou pôr 1. Vou salvar, deixa-me fechar o anterior e vou executar de novo para ver. Ok,
Ok, muito bem. Como podemos ver aqui, meti uma distância de 1. Agora aqui a letra, o título está muito mais colado com o número. Como podemos ver aqui. A mesma coisa também aconteceu. Então, aqui está aprendendo a como definir o título dos valores nas coordenadas do eixo X e do eixo Y. Então, aqui está o código e aqui também está algumas configurações que nós podemos passar para dentro delas.